Salve, salve galera! Dani Malta na área aqui mais uma vez. Tô trazendo um vídeo novo para vocês a respeito de algumas dicas do EFL. Esse vídeo é voltado principalmente para a galera nova que tá chegando aí, visto que tá vindo agora a segunda temporada, né? Então muita gente nova tá chegando, muita gente que não conhece ainda o jogo, muita gente que quer algumas dicas para começar bem. E você também aí que já conhece o jogo, que já joga há algum tempo, fica ligado que pode ter alguma dica aí que tu não conhece, alguma dica que tu não sabe. Então é isso, galera, vamos pro vídeo. A primeira dica, então, na verdade, é a respeito do passe de equipe. Então, no que consiste o passe de equipe? Você tem missões diárias e semanais que você faz, e cada uma dessa missão que você completa, você ganha uma quantidade de SP, que são os pontos que tu utiliza para desbloquear os itens do passe de equipe. Cada uma dessas páginas tem alguns itens que são essenciais para você que está começando. Por exemplo, esse item de prêmio. O prêmio nada mais é do que um boost que eles dão para você ganhar mais XP, CP e RP. Então é essencial você ter isso aqui para ajudar você a evoluir mais rápido durante o jogo. A gente tem, por exemplo, aqui a melhoria de experiência durante 10 partidas. Isso aqui também é essencial, você vai conseguir evoluir os jogadores mais rápido, né? Nesse aqui, por exemplo, você vai ter por 10 partidas um aumento de XP de 50%. Aqui, por exemplo, a melhoria também nos pontos de reputação. Ele vai te melhorar por 10 partidas ali o ganho de pontos de reputação em 50%. Então, cada partida que você completa, você ganha XP, né, de cada jogador que vai evoluindo, você ganha os RPs, que são esses pontos de reputação, e você ganha CP também, que é a moeda do jogo. Então, basicamente, esses boosts servem para isso, para melhorar esse ganho de experiência do jogador, de reputação do jogador, e também esse aqui de CP, que é a moeda do jogo. Então, aqui, por exemplo, quando a gente desbloqueia, a gente ganha 10 partidas, melhoria desse ponto de reputação, né, dá 50% a mais de ganho. E aqui nesse CP que tem na página 2, são 20 partidas e melhoria de crédito. Na página 1, então, a gente tem o prêmio, tem a melhoria de XP e de RP. Na página 2, a gente tem mais 2 dias de prêmio, mais 10 partidas de RP, mais 20 partidas de CP, mais 10 partidas de XP. Então, basicamente, a gente tem várias páginas e a gente tem esses itens aqui. Então, quanto mais partidas vocês forem jogando, mais forem completando as missões diárias e semanais, vocês vão ter mais SP para ir evoluindo, desbloqueando as páginas e conseguindo pegar esses itens que inicialmente vai ser essencial para você evoluir o seu time. Mas tem um porém, né? O que acontece? Para a gente desbloquear alguns itens aqui do passe de equipe, a gente tem que comprar o passe de batalha. O passe de batalha não está aparecendo aqui para mim porque eu já comprei, mas sempre que começa ali um novo passe de equipe, vai ter a opção de você comprar com LP esse passe de batalha. Ele vai te dar primeiramente um ganho de várias moedas de SP, né? Ele vai te dar um start inicial que já vai conseguir comprar vários desses itens aqui. E vai já avançar algumas 2 ou 3 páginas dependendo do passe que tu comprar. Que tem um passe mais básico, que são 1000 LPs, e tem o passe melhor, que ele te dá mais SP, que são 2000 LPs. Pelo menos foi assim nessa temporada, né? Então o que acontece? Você precisa de LP para liberar esse passe. Então aí vem a segunda dica que eu vou dar para vocês, né? Que vai, na verdade, auxiliar nessa primeira que eu dei. Se você não quer gastar dinheiro comprando LP e botando no jogo, a gente tem também a segunda dica, que é a respeito das missões diárias e semanais que a gente tem. Todos os dias, então, eles liberam missões diárias que a gente tem que cumprir. E cada uma dessa missão tem uma recompensa. Por exemplo, essas aqui que eu já cumpri. Essa aqui te dava 5 de LP e 55 de SP. Então tem várias missões aqui que te liberam LP, essa moeda que a gente tem que comprar no jogo e que te auxilia também a comprar o passe de batalha. Nas semanais, geralmente ela te dá um pouquinho mais, porque as semanais são um pouquinho mais difíceis, demora um pouquinho mais para te conseguir. Por exemplo, essa semanal aqui, quando eu completasse 10 vitórias em partidas ranqueadas, eu ganharia 35 de LP. Então, para você que não quer gastar dinheiro com o jogo, basta ir juntando LP com as missões diárias e semanais, que aí você vai conseguir desbloquear sem gastar dinheiro dentro do jogo. Mas então vamos lá para a terceira dica, ainda referente aqui ao passe de batalha. O que acontece? Como vocês podem ver ali em cima, a gente ganha SP com cada missão que a gente vai completando, diária ou semanal. E esses SP servem para comprar esses itens que a gente tem aqui nos passes. Então o que acontece? Às vezes sobra SP para as pessoas tem muito SP ali e acaba não gastando. Então a dica principal aqui é gaste toda a SP que você tem para gastar. Se ainda tem algum item aqui que tu pode comprar, que tu deixou passar em alguma página, o ideal seria eu comprar esses itens aqui. Porque quando termina o passe passe da temporada, reinicia todas as moedas de SP. Então a gente perde todas as moedas que a gente ainda tem na nossa conta. Então ele vai reiniciar, eu vou zerar. Por exemplo, se eu terminasse com esses 700 SP,
eu ia perder os SPs. Próxima temporada ia começar do zero. Então a dica é essa: gasta todo o SP que você tem para gastar até o final da temporada. Próxima dica, então, também envolve o passe de batalha. Por exemplo, aqui no meu caso, eu estou aqui na página 7 do passe de batalha e vai terminar esse passe de batalha em 7 dias. Eu não sei se eu vou conseguir recolher todas as SPs para conseguir pegar o Cristiano Ronaldo e a skin dele. Por exemplo, se eu chegasse ali perto do final do passe de batalha e não tivesse a SP, eu posso comprar SP com LP. Então aqui, por exemplo, 600 LPs eu consigo 750 SP. Tem uma promoção aqui que tu consegue pegar 3.990 SPs com 2.792 LPs. Então, para quem tem LP aí sobrando, quem botou ou quem está juntando e quiser completar o passe de batalha antes de terminar, essa é uma ótima opção também. Vale bastante a pena, na verdade, né? O Cristiano Ronaldo com essa skin aqui que é exclusiva, né, do passe de batalha, ele fica muito bom, vale a pena então trocar. Além de que tem vários outros itens aqui que valem bastante a pena, né? Que é o prêmio, que eu já falei para vocês, os boosts que valem muito a pena. Tem os itens de LP aqui dentro do próprio passe, né? Que tu consegue. Então, para você que tem LP sobrando, é uma boa troca que tu consegue fazer se tu não tiver tempo de liberar todos os itens com o próprio SP. Mas então vamos para a quinta dica então, né? A quinta dica, saindo um pouquinho do passe de batalha, vamos falar um pouco dos jogadores, né? Você que está começando agora, ainda está com o time inicial, a gente tem aqui as transferências, né, onde a gente consegue comprar os jogadores e consegue pegar jogador por empréstimo. Se você está com pouco dinheiro, quer testar jogador, saber se aquele jogador é bom, se vai se adaptar à jogabilidade daquele jogador, pode inicialmente pegar ele por empréstimo para testar aquele jogador, ver se se adapta à jogabilidade dele e tudo mais. E o que acontece então? Se tu pega um jogador daqui emprestado, por exemplo, se eu pegasse aqui o Di Marco emprestado, né, o lateral esquerdo com o overall de 85, ele custa 9.650.000 CPs para emprestar, para pegar emprestado, né? Então eu gastaria esse valor inicialmente para ficar com ele por 9 partidas. Por exemplo, ali eu joguei 8 partidas, 7 ou 8 partidas e gostei dele. E falei, gostei desse jogador, vou comprar então. O que acontece? Tu já gastou 9.650.000 com ele aqui em CP. Então se tu for comprar ele aqui, tu vai ver que o valor dele é 96.500.000, né? Mas tu não vai gastar esses 96.500.000. Tu vai gastar só a diferença entre esse valor e o que tu já pagou pelo empréstimo dele aqui. Tu já pagou quase 10 milhões aqui no empréstimo dele, então tu vai pagar a diferença aqui dele. Tu vai pagar 86, 87 milhões aqui nele. Então é uma ótima opção para você que está testando o jogador e quer ver se gosta daquele jogador ou não. Então é primeiro pegar ele aqui por empréstimo, testar, ver se gostou pega, se não gostou não pega, e é isso aí. Então vamos para a próxima dica. A próxima dica envolve a contratação de jogador. Para você que está começando agora o jogo, provavelmente não vai ter muito CP, vai estar com os jogadores tudo iniciais ali. Minha dica principal é, não fica juntando CP e RP para comprar os jogadores mais tops do jogo. Porque o que acontece? Os jogadores iniciais eles não são bons, eles não vão evoluir até um grande nível assim. Então o ideal é ir começando aos poucos, ir comprando um jogador mediano ali, custo-benefício, que jogue bem, que tu não gaste tanto CP assim. E aí, quando tiver o time mais estabelecido assim, aí tu começa a pensar em comprar um jogador mais específico dos mais caros ali, porque senão tu vai acabar atrasando a tua evolução no jogo, na verdade. Porque quanto mais rápido tu evoluir o teu time, mais rápido tu vai conseguir subir de divisão, mais rápido tu vai estar ganhando da galera. Então o ideal é tu sempre comprar jogador mediano. Por exemplo, um ótimo jogador que a gente tem aqui para comprar inicialmente, sem gastar muito CP e visando um time mais básico. Rabiot aqui no meu, por exemplo, ele está com um overall de 88, mas ele não tem 88 inicialmente. Mas você vai gastar 22.750.000 de CP comprando ele. Se eu não me engano, o overall inicial dele é 81, 82. Se eu não me engano, é algo por aí. Mas ele vale muito a pena. Ele é um jogador muito barato, custo-benefício, joga muito bem. E para você que está iniciando, não é tão caro assim. Consegue juntar com algumas partidas esse valor e já reforçar o teu meio campo. Então vale muito mais a pena tu comprar esses jogadores custo-benefício inicialmente para ele evoluindo e tu depois pensar em comprar os jogadores específicos. Então vamos para a última dica, referente ao novo modo de jogo que foi lançado há pouco tempo, né, que são os playoffs. A dica é o seguinte, complete, dica básica, né? Complete playoffs todos os dias. São só 4 partidas por dia que tu tem que jogar. E cada dia que tu consegue completar essas 4 partidas, tu tem uma recompensa. Por exemplo, desse dia aqui. Se eu completar as 4 partidas, eu vou ganhar 2 packs de skins ali. E vou ganhar 500.000 de CP e 500 de RP. No momento que eu completar 5 dias,
eu vou ter uma outra recompensa aqui, ó. Vou ganhar um outro pacote de skin, o grande. Vou ganhar 6 milhões de CP, 140 de LP. Então, para você que está juntando LP para comprar passe de batalha, ou seja lá o que for, muito bom você fazer também as playoffs, né? E além de ganhar 6 mil de RP. Então, tem esse prêmio de 5 dias, tem um outro prêmio de 15 dias, de 25 dias. Então não deixa de fazer essas 4 partidas diárias, que principalmente para você que está começando agora, vai fazer total diferença ganhar esses itens aqui, para você evoluir mais rápido no jogo. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, com as dicas que eu trouxe para vocês. Deixe nos comentários aí sua opinião sobre as dicas, se eu deixei passar alguma dica importante que você acha que faltou no vídeo. Deixa teu like aí também se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá essa força pra gente que está começando agora. E é isso, galera. Um grande abraço e valeu!